aquilo que não tratamos na mente, o corpo transforma em doença. Isso mesmo. A origem de muitas doenças, ela começa no pensamento. Um pensamento que está focado no negativo. Bom, pensamento e emoção, eles são intimamente relacionados. Só que a gente não tem controle sobre as emoções. As emoções têm um funcionamento próprio. Então, a gente não controla as emoções. A gente controla o comportamento, a gente controla como a gente expressa as emoções, mas a gente não controla as emoções. Quer ver um exemplo de que a gente não controla as emoções? Você tenta reprimir uma raiva. O que acontece? Essa raiva acumula. E aí a pessoa que está sempre reprimindo a raiva, em algum momento ela explode. Então, reprimir a raiva é controlar a raiva? Não é. Então, emoções a gente não controla. Emoções a gente canaliza. Emoções a gente acolhe. Em geral, a emoção está pedindo que a gente ouça e se relacione positivamente com elas. Se você ouvir as emoções, se você cuidar delas, você vai ver que você não precisa controlar. Eu vou falar de novo. Se você tiver uma relação próxima com o seu eu emocional, se você ouvir o seu eu emocional, confiar nele e expressar ele na mesma proporção que você expressa os seus pensamentos, se você tiver um equilíbrio, uma harmonia entre pensamento e sentimento, isso é possível. Não estou falando nada abstrato de outro mundo. Isso é possível quando você trabalha isso. Com o método é mais fácil. O acompanhamento de 10 sessões que eu trabalho é um método, é esse método que lá pela sexta, sétima sessão, o incômodo maior já está resolvido ou bem encaminhado. Então, com o método, fica mais fácil. Sem método, aí leva mais tempo. E esse mais tempo pode ser uma vida toda. Mas a ideia básica ou o ponto de partida é a autoaceitação. Várias pessoas que eu atendo já assistiram várias aulas minhas, e é bem interessante que quando já tem esses pensamentos que eu apresento nas aulas, fica muito mais fácil o trabalho em relação à mudança, em relação ao próximo passo. A Eliane escreveu dor no corpo, a Gimela tem muitas doenças emocionais por conta disso, isso. A Eliane escreveu, quando reprimo a raiva, sinto dor no meu corpo, isso. O corpo, a função dele é sentir. A raiva, ela está querendo comunicar algo. Se você reprime a raiva, você não está recebendo o comunicado, a informação. Então, quando a raiva aparece, ela está querendo que você faça algo. A raiva quer que eu bata em alguém. Reprimir a raiva é melhor do que bater em alguém. Concordo. Mas, se você reprimir e não fizer nada de positivo com essa raiva, se você não canalizar ela para uma forma construtiva, isso volta contra você, daí a dor no corpo. Experimenta, ao sentir a raiva, já que você não vai bater em alguém porque teria consequências, experimenta usar essa raiva de uma forma positiva. Numa atividade física, numa arte marcial, em alguma coisa em que a raiva seja uma energia que você vai expressar. Deixa eu ver. A Gimelo, eu costumo chorar para aliviar a tensão. E isso me ajuda muito. Uma coisa, Gimelo, é quando você está chorando, os pensamentos, como estão? É que algumas pessoas choram para aliviar a tensão, mas elas choram pensando nos problemas e lamentando os problemas. Como que é a sua forma? Eu estou dizendo que tem duas formas. Você está sob tensão, tem tristeza, e você chora com aceitação do que está acontecendo. Chora com presença e se acolhendo. Está tudo bem, eu posso sentir o que eu estou sentindo, eu posso sentir, eu expresso, eu deixo essa tristeza sair. Ou seja, é que muitas pessoas, quando vão para o lado do chorar, vão com um foco no sofrimento, na dor, como as coisas estão ruins. Vai trazer um alívio no final, mas isso é como se você estivesse chegando à casca da ferida.
e não deixando cicatrizar o machucado. Então, se você vai para o caminho do chorar, mas na negatividade, de pensando em tudo que está ruim, assim, e antecipando o que vai ficar pior, por exemplo, a tendência é você manter a dor. O que eu estou dizendo é, quando você sentir tristeza e perceber que você vai estar chorando para aliviar, experimenta nesse momento fazer isso com presença. A Gi escreveu, na negatividade não, sempre de forma positiva. Isso é bom. E uma sugestão é olhos abertos, observando a respiração e deixar sair o que você está sentindo. Bom dia, Persila. Então, a questão-chave é isso. Você está em contato com a tristeza, você deixa ela sair, mas uma sugestão, porque olhos abertos ajuda a gente a ficar presente. Observando a respiração é sobre a presença. E aí, nesse processo de acolher o sentimento, por exemplo, eu sinto a tristeza e está tudo bem. E eu deixo sair a tristeza. Por mais que tenha, vamos dizer, uma causa externa para a tristeza, uma causa externa, a Gimelo botou vida de mãe atípica, não é fácil. Por mais que tenha as tristezas das relações, ainda assim, é interessante procurar olhar o que está acontecendo com aceitação. É que se a gente olhar assim, a aceitação é pior para a gente.